Prosseguindo na interpretação do Apocalipse, estamos estudando o capítulo 20, versículo 3. Agora vamos falar sobre as nações durante o milênio. Por quê? Esse versículo 3 disse que Satanás ele não vai mais enganar as nações. Então, o que nós veremos agora são profecias que demonstram uma conversão, uma grande conversão. Certamente não de 100% da população. Infelizmente, a Bíblia descreve descontentes, desobedientes, porque diz que Jesus vai reger as nações com vara de ferro, então terão desobedientes, terão descontentes. Mas tudo indica que, pela profecia, durante o milênio não haverá conflito, não haverá guerra. A guerra só ocorrerá no final do milênio, quando Satanás for solto. Tá ok? Então esse período é um período em que a humanidade viverá sem a tentação de Satanás. Tá ok? Bom, eu vou começar pela visão de Zacarias. Lembrando que nós dispensacionalistas acreditamos que a visão de Zacarias continua valendo sobre Israel. Eles tiveram uma visão sobre Israel e as nações servindo a Israel em um determinado período. Isso não está falando da igreja. O comentário diz: o profeta Zacarias descreve uma grande conversão dos povos que foram enganados pelo anticristo e participaram da batalha do Armagedon. Bom, os últimos capítulos de Zacarias são capítulos assim para você ler diversas vezes, porque principalmente esse capítulo 14, ele descreve a batalha do Armagedon, ele descreve o engano do anticristo e descreve essas nações depois da batalha do Armagedon, ou seja, descreve essas nações durante o milênio. Então é esse ponto que eu quero explorar com vocês agora, os versículos 16 e 17. Ele diz: e acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem o rei, o Yahvé dos exércitos, e para celebrar a festa das cabanas. E acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, Yahvé dos exércitos, não virá sobre ela a chuva. Bom, então o texto aqui está claro falando que eles subirão a Jerusalém. Poderá ter alguém contrariado? Poderá, mas o que dá para perceber, Isaías também vai falar, é de uma grande conversão do conhecimento do Senhor enchendo a terra. Ou seja, as nações também subirem a Jerusalém, elas irão, nós veremos, para aprender com os israelitas. Hoje, isso não se cumpriu. Por que eu estou falando isso? Porque vocês vão encontrar os pós-milenistas afirmando que nós já estamos vivendo o milênio. Ok? Afirmando que nós já estamos vivendo o milênio e que o mundo já está vivendo um período de paz crescente e que em breve essa ameaça de guerra da Ucrânia vai acabar, tá ok? E as pessoas já estão subindo a Jerusalém, eles dizem, isso aqui já está se cumprindo, o mundo todo já está indo a Jerusalém. Mas a profecia não é isso, a profecia não é simplesmente ir lá em Jerusalém, ver um templo, não é ir lá em Jerusalém, ver uma mesquita, não é isso. A profecia diz que eles sobem a Jerusalém e eles pedem aos israelitas para lhes ensinar. É isso que a profecia diz, tá bom? Então aqui Zacarias está exatamente caracterizando provavelmente o início do milênio, porque claro, durante o milênio também nós veremos, os homens estão vivendo em corpos físicos, eles vão morrer. Então aqui ele está retratando as pessoas que sobreviveram à grande tribulação. Então leiam esse capítulo todo, é muito importante, eu acho essa parte de Zacarias muito importante, porque ele está retratando claramente as nações que durante o milênio tiveram a marca da besta. E agora, como eu já falei para vocês em outro momento, eles estão servindo a Jesus.
Ou seja, é por isso que eu acredito que o homem que sobreviver à grande tribulação, ele poderá se livrar da marca da besta. Eu falei para vocês que o próprio Israel, durante a grande tribulação, ele recebeu o anticristo como Messias, então tudo indica, né, vamos dizer, pela profecia, Israel vai receber a marca da besta. Mas a Bíblia descreve que Israel se converte, ou seja, Israel se livra da marca da besta. O comentário prossegue. Então disse que eles irão se reunir, adorar o rei, e diz que vão participar da festa das cabanas. Que festa das cabanas seria essa? Para nós também entendermos durante o milênio como vai Israel então está convertido a Jesus, e Israel será aqui na terra a referência para ensinar a verdade de Deus. A igreja estará em corpos incorruptíveis. Se nós seremos reis e sacerdotes, se nós seremos reis, significa que nós vamos julgar, decidir questões, mas essencialmente nós estamos em corpos invisíveis. Nós poderemos nos tornar visíveis, tá ok? Mas Israel estará em corpos visíveis, e Israel é que vai então estar ensinando diretamente às nações. Eu comento sobre o que é a festa das cabanas. A festa das cabanas é o tempo determinado dos tabernáculos, profetizado em Levítico 23, 33 a 44. Tá bom? Ali profetiza 7 tempos determinados, e o último tempo determinado, o 7º, é chamado de festa das cabanas. Se você procurar entre os rabinos, isso é um consenso. Todos os intérpretes do Antigo Testamento, quando interpretam esses 7 tempos determinados, eles colocam a festa das cabanas, ou festa dos tabernáculos, ele tem um cumprimento profético. Por quê? Lembre-se, lá em Levítico 23 tem 7 tempos determinados. O primeiro foi a Páscoa. A Páscoa se cumpriu, ela indicava a morte de Jesus. O segundo foi o pães asmos, se cumpriu, era o dia seguinte à Páscoa, o dia seguinte à morte do Cordeiro Pascal. O terceiro tempo determinado foi a primícias. Ele marcava o dia da ressurreição, por isso ele tinha que ser um domingo. O livro de Levítico diz claro que a primícia tinha que ser o domingo seguinte à Páscoa. Jesus ressuscitou no domingo. O quarto tempo determinado era o Pentecostes, ou cabanas. Falar Pentecostes que é o mais conhecido, a linguagem do Novo Testamento. O Pentecostes também se cumpriu. Olha, 4 tempos determinados marcavam. O Pentecostes é o tempo determinado dos gentios, a festa dos gentios. Tá bom? Então, ele aparece na profecia. Os gentios aparecem na profecia. Nós vamos discutir um ponto mais à frente, que os pós-milenistas dizem que nós não encontramos a igreja no Antigo Testamento. O Pentecostes era o tempo determinado dos gentios, o tempo determinado da igreja, ou a festa dos gentios. Tá bom? Bom, então 4 tempos determinados se cumpriram. Restam 3, tá bom? Esses 3 nós acreditamos que estão ligados à volta de Jesus, assim como os 4 primeiros. Provavelmente a trombeta, que é o 5º, né, o próximo a se cumprir, ele tinha a função só de anunciar. Faltam 10 dias para o dia do perdão. Então ela deve ser tocada durante a grande tribulação, faltando 10 dias para o fim da grande tribulação. Por quê? Porque o dia do perdão, ou o dia do Yom Kippur, deve ser o fim da grande tribulação, o dia que Israel é perdoado, tá ok? É uma hipótese, mas muito provavelmente será o dia do perdão. O dia do perdão, ele é o quê? Ele é o 6º tempo determinado, tá ok? É o dia do perdão. E o último tempo determinado, que é cabanas ou tabernáculo, todos os rabinos sempre interpretaram: esse é o tempo do reino do Messias. Porque a festa das cabanas era quando Israel vinha e ficava como que peregrinando. Eles ficavam morando ali em cabanas, ali habitando com Deus. Eles não estavam resolvendo nada da sua família, não estavam resolvendo nada de plantação. Eles passavam ali um período morando com Deus, habitando com Deus.
E todos concordam na história que representa o milênio. Ou seja, o que Zacarias está falando aqui é do milênio. Você pegar a interpretação dos rabinos, a interpretação, aí claro, dos dispensacionalistas, a Igreja Católica e a Igreja Protestante, eles abandonaram esse estudo. Eles abandonaram esse estudo. O comentário prossegue. No caso, abandonaram esse estudo do livro de Zacarias, das profecias do Antigo Testamento relacionadas a Israel. O comentário prossegue. No primeiro dia do 7º mês, na lua nova, era o tempo determinado da trombeta. No 10º dia, ocorria o Yom Kippur, a expiação dos pecados. No 15º dia, ocorria o tempo determinado dos tabernáculos, que representa Israel habitando com Yahvé. Então, claramente, Zacarias está falando de um encontro entre aquele exército que veio com o anticristo, foi isso que ele falou, o exército que veio com o anticristo, perdeu a batalha do Armagedon, agora eles entram no milênio, porque sobreviveram, aqueles que sobreviveram, claro, né, os que morreram, os que sobreviveram entram no milênio, e agora eles vêm prestar culto ao rei, e pela profecia, nós veremos, principalmente de Isaías 9, Isaías 11, ocorre uma grande conversão em toda a terra, ok? Então, a leitura prossegue. Essa é a simbologia do 7º tempo determinado. No primeiro dia, haveria santa convocação, está no versículo 35, ou seja, um sabá, dia de descanso. Sempre quando tinha, vamos dizer, o Yom Kippur, quando tinha o tabernáculo, era um sabá, a Páscoa era um sabá, ou seja, era um dia de descanso, ou um feriado. Se a Páscoa caísse na quarta-feira, aquele era um dia de descanso, um feriado. Em hebraico, um sabá. É diferente do sabá semanal, 7º dia da semana. Israel tinha o sabá, 7º dia da semana, e também o sabá que poderia cair na quarta, na quinta-feira. E é importante saber disso porque a Igreja Católica, há cerca de 1.600, 1.400 anos, ela interpretou o dia da morte de Jesus como sendo uma sexta-feira. A Bíblia não diz que é uma sexta-feira, mas diz que o dia seguinte era um sabá. A Igreja Católica falou, se o dia seguinte era sabá, então Jesus morreu na sexta-feira. Mas não necessariamente. Toda Páscoa era um sabá. Então, se a Páscoa caísse na quarta-feira e alguém estivesse escrevendo na terça-feira, ele escreveria que o dia seguinte era um sabá. Tá bom? A leitura prossegue. Para entender bem o significado do tempo determinado dos tabernáculos, é preciso recordar o momento da revelação a Moisés. Levítico 23, 4. Estas são as solenidades de Yahvé, as santas convocações que convocareis no seu tempo determinado. Então, note que eu sublinhei aí, destaquei o termo tempo determinado. E traduzi também, na tradução como está na Bíblia de Elohim, né? Estes são os tempos determinados de Yahvé. Então, onde está solenidades, ok? Ali seria melhor traduzido por tempos determinados. Estes são os tempos determinados de Yahvé, as santas convocações que convocareis no seu tempo determinado. Eu falo pela palavra hebraica que aparece ali, eu comento mais abaixo. Olha. Este versículo apresenta o termo hebraico moadim, que se traduz por tempo determinado, 2 vezes. Vocês viram que o primeiro versículo, a versão corrigida, ela traduz solenidades. Em primeiro lugar, ali já deveria traduzir como tempo determinado. Eles consideraram que isso não seria importante, mas para a profecia é muito importante. Né? Esses tempos determinados indicaram o dia e a hora da morte do Messias, porque a Páscoa tinha um dia certo e o Cordeiro Pascal tinha uma hora certa para ser sacrificado, a hora 9.
Então nós sabemos pela profecia que esses tempos determinados são muito importantes. E eles têm um significado importante para essa última hora, para o arrebatamento da igreja também. O comentário prossegue. Na primeira, a versão corrigida traduz por solenidades e na segunda traduz por tempo determinado. Aí eu coloquei aí também Levítico 23, 37, na versão corrigida, que é a mais utilizada, né? No nosso meio. Ele diz: estas são as solenidades do Senhor que apregoareis para santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de manjares, sacrifícios e libações, cada qual em seu dia próprio. Bom, aqui eu vou apresentar para vocês uma questão bem interessante, intrigante, que quando eu vi essa questão, eu até recorri a um irmão que estudou comigo no IBP e ele se dedica até hoje ao hebraico, ele dá aula de hebraico, fez diversas formações na UERJ para poder, na UFRJ, ele conhece muito de hebraico. E eu, olhando o texto hebraico, nesse versículo aqui que eu estou falando para vocês, eu encontrei uma questão, um problema do hebraico que eu tive que recorrer a ele, né? E ele concordou com o que eu falei. Então é algo complicado, mas tem um aval de uma pessoa que entende muito de hebraico. Bom, eu coloquei esse mesmo versículo na tradução da Bíblia de Elohim, né? Ele diz: estes são os tempos determinados de Yahvé, que apregoareis para santas convocações, para oferecer a Yahvé, vamos dizer, oferta queimada, holocausto e oferta de manjares, sacrifício e libações, cada qual em seu dia próprio. Agora, veja o destaque aí, é a questão da oferta queimada. Como esse termo está no hebraico? Acredite, não é oferta queimada. Por isso foi que eu verifiquei, eu até falo para vocês, o professor Mauro, um professor que inclusive nós estaremos fazendo um curso de hebraico em especial a partir do ano que vem. No hebraico não está oferta queimada. Observe, eu comento abaixo, eu digo, o termo hebraico Ishá, traduzido por oferta queimada neste versículo, na verdade significa esposa, enquanto oferta queimada é tradução do hebraico Ishé. Seguindo a melhor tradução do termo hebraico Ishá, o versículo pode ser assim traduzido: estes são os tempos determinados de Yahvé, que apregoareis para santas convocações, para oferecer a Yahvé uma esposa, holocausto e ofertas de manjares, sacrifício e libações, cada qual em seu dia próprio. Olha, se você conhece outras pessoas especialistas em hebraico, apresente essa questão para ele, manda, né, até esse texto para ele, porque foi uma questão que eu levantei, e esse professor, o professor Mauro, que foi quem me deu o veredito, Levi, realmente está escrito esposa, tá bom? Eles veem como um jogo de palavras. Agora, o que está escrito lá é esposa. Bom, por que isso é importante? Porque o milênio, ele é um momento em que Yahvé se casa com Israel e Israel é fiel ao seu esposo. Lembre-se da profecia de Oséias, que Israel havia se casado com Deus, só que ele havia abandonado a Deus. A situação de Oséias retrata isso. Oséias se casou com uma mulher que ela era adulta, trouxe ela para casa, deu segurança para ela, deu um esposo, né, ok, como esposo, mas ela voltou para os seus amantes. Qual a simbologia da profecia de Oséias, do livro de Oséias? Todos concordam. Israel, o próprio Deus fala para o profeta, abandonou o seu esposo, que é Yahvé. Na profecia de Oséias, Oséias acaba comprando uma mulher, ok? E ela agora se casando com ele, sendo fiel a ele, porque ele comprou.
qual a simbologia? A simbologia é Yahvé, que é Jesus Cristo também, Deus eterno, vindo a este mundo e comprando Israel como esposa. Ou seja, em algum momento, Israel voltará a ser esposa de Deus. Como que católicos e protestantes dizem que Israel saiu do plano de Deus? Isso são seitas, irmãos. Tome muito cuidado, porque são seitas, pregam heresia. Essa é uma heresia grave. Dizer que Jesus Cristo não voltará, não implantará um reino terrestre. Essa é uma heresia desenvolvida pelos católicos. Literalmente, eu mostrei para vocês ali o autor, não sou eu que estou dizendo, a história comprova. Foi Constantino e Eusébio de Cesareia que disseram: agora nós vamos implantar o reino de Deus na terra. Não tem nada de Jesus voltar a este mundo, ok? E até hoje a Igreja Católica e as igrejas protestantes pregam isso. A herança é Constantino, que não era cristão, e Eusébio de Cesareia, que vocês sabem, né? Infelizmente a história comprova que ele foi preso durante o governo de Diocleciano, que foi a pior perseguição. Só sobrevivia quem adorava o demônio para não morrer. Então Eusébio de Cesareia serviu lá no culto de Júpiter por uns 10 anos. Quando acabou a perseguição, ele se juntou a Constantino, ok? E começou a organizar esse reino de Deus na terra. É uma heresia absurda. Então a profecia, ela não rejeita Israel em definitivo. Um dia Israel será a esposa fiel. Foi isso que Oséias profetizou. Está se cumprindo aqui com Israel. Está se cumprindo com Israel. Oséias profetiza a esposa fiel e vai se cumprir durante o milênio. Então, é estranho porque os tradutores, mesmo tendo a palavra esposa lá no hebraico, eles traduziram por oferta queimada. Parece que, como foram citadas outras ofertas, eles teriam ligação, eles começaram a usar também oferta queimada no lugar de esposa. Porém, o versículo pode ser uma profecia, como os 7 tempos determinados é uma profecia, e os escritos dos rabinos concordam que esse 7º tempo determinado, esse versículo 37, está tratando do tempo determinado do tabernáculo. Esse é o momento do reino de Yahvé com Israel, é o momento do casamento, é o momento de Israel se apresentar como esposa a Deus. Então, eu peguei na tradução aí da Bíblia de Jerusalém, que é da Bíblia de Elohim, que é a tradução que eu estou fazendo, e eu coloquei esposa. Segui o hebraico literalmente. Bom, o comentário prossegue. Como o tempo determinado dos tabernáculos simboliza o momento que Yahvé encontra a sua esposa perdida, como aconteceu com o profeta Oséias, faz sentido acreditar que o termo Ixisha deva ser traduzido por esposa, porque literalmente esse termo, no hebraico, ele se traduz por esposa. Ok? O comentário prossegue. O profeta Miqueias descreve o reino do Messias como sendo um reino de paz, onde as espadas não serão mais produzidas, e as espadas existentes serão ferramentas para cultivar o solo. Então, observe, nós temos dito que durante o milênio haverão descontentes, e que no final do milênio Satanás usa esses descontentes que certamente não aceitam o reino lá em Jerusalém, partido de Israel. O exército da China vai estar no exército do anticristo, perderão. O exército da Inglaterra vai estar no exército do anticristo, perderão. França, Estados Unidos, provavelmente o Brasil estará lá, porque a Bíblia descreve o mundo todo, ok? Então, desses países, mesmo sem a ação do dragão, infelizmente, terão descontentes, porque a Bíblia diz que Jesus vai regê-los com vara de ferro. Mas, em termos de fazer guerra, isso Jesus não autorizará mais.
vamos dizer, o Putin começou, invadiu a Ucrânia. Jesus vai lá, a igreja vai lá e pronto, vamos julgar essa pessoa. E lembrando, como eu disse, Deus tem autoridade para chamar uma pessoa ao juízo final a qualquer momento. A qualquer momento. Algumas pessoas não gostam. Porque tem na Bíblia que o próprio Deus matou um homem. No livro de Gênesis está relatado isso. Eu repito, Deus pode chamar o homem a juízo a qualquer momento. A morte é algo terrível para o homem. Para Deus, simplesmente chegou a hora do seu juízo. Pronto. Mas a descrição aqui na terra diz que Deus o matou. Eu diria, Deus o levou para o juízo. Chegou a hora do juízo dele. Então veja o que o profeta Miqueias diz sobre esse período, ok? E está retratando as nações. Ele diz: e julgará entre muitos povos, e castigará poderosas nações até muito longe, e converterão as suas espadas em enxadas, e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca de Yahvé dos exércitos o disse. Ok? O mesmo é repetido em Isaías 2,4. Eu não vou nem ler, mas deixei aí como uma referência para vocês lerem depois. E comento: a paz será resultado do julgamento justo que a igreja estabelecerá na terra, mas também do juízo implacável para os desobedientes. Aqueles que escolheram o caminho mau não escaparão do juízo. Hoje, irmãos, vamos citar um exemplo. O país tem batido recorde de apreensão de drogas. Tem batido recorde de apreensão de armas que estão chegando ilegal no país. Hoje, qual o percentual de pessoas que cometem essa ilegalidade e que escapam? Talvez 80% escape, porque o que os noticiários dizem que o mundo das drogas, ele gira mais dinheiro no mundo das drogas do que uma empresa como a Microsoft. Então deve ter um número muito alto, 80% escapa. Mais um exemplo das pessoas que infelizmente matam o outro. Qual o percentual que escapa? Mata, mas não consegue, ninguém consegue resolver, a polícia não consegue investigar. Talvez 50%? Estou chutando o número. Durante o milênio, como ninguém engana Jesus, como ninguém engana a igreja, todos os atos errados dos homens serão punidos. Ok? Serão punidos. Então isso vai fazer também com que a ilegalidade caia muito. Vamos dizer, aqui no Brasil, a corrupção e algum plano errado, automaticamente ele é punido. Se agir errado e querendo tirar do povo, roubar o povo, automaticamente ele será punido, ou seja, ninguém vai escapar do juízo. Então isso vai fazer com que a criminalidade tudo vá a zero. Todo mundo sendo preso, todo mundo sendo punido. Então, e por outros motivos também, Jesus reinando de forma justa, aqueles que não escolheram o caminho errado, eles também estarão falando, olha, a melhor coisa é servir a esse rei, porque durante a grande tribulação, lembrando a questão do milênio, passou a grande tribulação, durante a grande tribulação e até antes da grande tribulação, nós não vivíamos tão bem como estamos vivendo hoje. Então hoje nós vivemos melhor do que nós vivemos em qualquer momento da história pelo que nós conhecemos. Será a conclusão das nações, ok? O comentário prossegue. O profeta Jeremias descreve a conversão de Israel afirmando que não se desviarão, não seguirão o seu coração maligno e assim serão um modelo para todas as nações. Jeremias 3,17. Naquele tempo, chamarão Jerusalém de trono de Yahvé, e todas as nações se ajuntarão a ela, ao nome de Yahvé, a Jerusalém, e nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno.
Então observe que Jerusalém se tornou um modelo para as nações. Por isso que eu falei, essa profecia de Jeremias e aquela outra de Zacarias, das pessoas subindo a Jerusalém, Isaías também profetiza, isso ainda não se cumpriu não, gente. Tem pessoas dizendo que já está se cumprindo, porque as pessoas já estão subindo a Jerusalém. O que está acontecendo hoje é um turismo a Jerusalém. Um turismo para ir lá na Igreja Católica, ver lá na Igreja da Natividade, ver aonde que Maria teria colocado a manjedoura com Jesus. Aquilo ali virou um local de peregrinação, tá ok? Então, isso aí não é o cumprimento profético. Isso aí é algo comercial. Quem quer ir lá tem até um sentimento bom. Eu, por exemplo, gostaria de ir, né? Quem sabe, talvez um dia eu consiga ir a Jerusalém. Antes da pandemia eu tive para ir lá até dando aula, né? Funcionando como um guia turístico. Mas o que está profetizado é que as nações chegarão lá e elas ouvirão a verdade do Evangelho. Inclusive, agora ele se apresentando como esposa de Yahvé. Esposa de Yahvé é esposa de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, claramente, nós já vimos na profecia, ele é a encarnação de Yahvé.